Mais uma vez, boa noite para você. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler a partir do capítulo 4. O versículo 23 até o 31. Atos, capítulo 4, do verso 23 ao 31. O texto diz assim: Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizestes os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falastes pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Até aí. Nós temos caminhado numa série de pregações e a gente tem dito aí, vivifica-nos. Temos clamado aí por um avivamento no meio da nossa igreja, um avivamento na nossa cidade. Nós temos pedido isso ao Senhor. Nós temos clamado isso a Ele nos últimos dias. E nós já conversamos aqui sobre alguns pontos fundamentais do avivamento. O primeiro foi a questão da palavra. O avivamento, ele começa pela palavra, ele começa através da palavra, e nós precisamos buscar essa palavra, entender essa palavra, e essa palavra que gera esse fôlego de vida em nós, que gera esse avivamento dentro de nós. Depois, nós conversamos um pouco aqui sobre a oração, a importância de orarmos, a importância da gente buscar a presença de Deus, a importância da gente ouvir a Deus, a importância da gente se colocar diante de Deus nessa busca pelo avivamento. E nós vimos o quanto a oração ela é importante, o quanto ela é fundamental para a gente poder experimentar esse vivifica-nos. E esse texto que nós lemos começa com uma oração. Alguns homens reunidos ali em um lugar, e eles estão aqui nessa passagem. Pedro e João, eles tinham voltado de um julgamento. Se você olhar um pouquinho aí, o início do capítulo 4, eles tinham sido julgados ali no Sinédrio, eles tinham que dar algumas explicações, depois de uma pregação que Pedro tinha feito lá no templo, e eles se reúnem ali naquele lugar, e eles se reúnem e contam as coisas que aconteceram, e eles começam a orar. E eles começam a orar e dizer algumas coisas para Deus, e abrir o coração deles para Deus. E eu fico pensando assim, como é interessante a dinâmica do avivamento. Como é que Deus vai provendo aí no meio dessa igreja, a igreja de Atos, que está começando aqui, está bem no início dessa igreja,
como Deus vai movimentando as coisas, como Deus vai avivando aquelas pessoas. Importante lembrar que esse tempo aqui era um tempo difícil, bem mais difícil do que o tempo que nós estamos vivendo hoje, com certeza. Era um momento complicado na história desses homens, homens que viviam ali numa tensão, não sabendo até quando eles iam ter uma certa liberdade, o quanto eles poderiam falar de Jesus, já estavam sendo cobrados, interrogados a respeito disso, em um tempo difícil, um tempo de turbulência, mais difícil talvez do que a gente está aqui hoje, um tempo que eles viviam um risco de vida assim a todo momento, e eles se encontram e eles resolvem orar. Eles abrem o coração para Deus, abrem o coração diante de Deus, e é muito interessante a oração que eles fazem, porque, vamos lá, né, irmãos, vamos ser bem sinceros, na hora que a coisa está difícil, na hora que a coisa está apertando, né, na hora que os deputados estão lá no Congresso votando, na hora que o negócio está complicado, a gente bota o joelho no chão e o que a gente geralmente faz? Socorro, né, Deus? Tem misericórdia. Deus resolve esse problema aqui. A coisa está difícil, vem ao nosso encontro, vem resolver, dar uma solução para tudo que está acontecendo. E a oração desses homens aqui é uma oração diferente. Eles não pedem livramento, eles não pedem nenhuma bênção, eles não pedem nenhum socorro, eles não pedem para que Deus destruísse todos os inimigos, eles não pedem para que Deus levasse eles para um lugar seguro, eles não pedem para que Deus pudesse consertar ali as dificuldades que eles estavam vivendo, eles pedem duas coisas. Primeiro, eles pedem ousadia no testemunho. Eles pedem assim: Deus, a coisa está difícil, a coisa está complicada, nós estamos vivendo um tempo complicado, mas Senhor, me dá ousadia. Eu quero ousadia para falar do Senhor, eu quero ousadia para proclamar a Tua mensagem, eu quero ousadia no meu testemunho, Deus, é isso que eu quero. E a segunda coisa que eles pedem é uma manifestação renovada do poder de Deus ali no meio deles, em nome de Jesus. É isso que está aí no verso 29 e 30. Eles falam assim: Deus, faz aí sinais, maravilhas, milagres, não para que a gente tenha uma vida boa, não, mas que as pessoas pudessem entender e perceber e reconhecer quem é o Senhor. Essa é a oração desses homens. Isso me faz perguntar: qual a oração que nós temos feito hoje em dia? Qual tem sido a sua oração ultimamente? O que você orou essa semana? O que você colocou diante de Deus para que Ele fizesse em seu favor nos últimos dias? Irmãos, eu reconheço que as nossas orações de súplica diante de Deus são orações legítimas. A gente precisa do poder e do mover de Deus na nossa vida, precisamos da graça e da misericórdia dEle que vem, nos resgata, nos salva, nos socorre, precisamos da bênção dEle no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família. São pedidos legítimos, são orações legítimas, são clamores que Deus ouve e Ele responde à nossa oração. Mas quando eu vi a oração desses homens, eu fiquei um pouco com vergonha, confesso para você. Eu fiquei pensando: Deus, será que eu não estou sendo muito egoísta em ficar pedindo ao Senhor o tempo todo livramento, solução para a crise, definições para os problemas políticos, o socorro financeiro, graça e misericórdia na minha casa, na minha família?
eu parei para pensar e eu, sinceramente, não me lembro a última vez que eu pedi ao Senhor ousadia. Ousadia para um testemunho. Ousadia para proclamar o Evangelho, a mensagem de Jesus. E eu fico me perguntando, por que que nós, como igreja, nós não temos anunciado o Evangelho de forma corajosa? Por que que a gente acostumou a ficar no nosso cantinho? Por que que a gente acostumou a ficar no nosso conforto, no nosso banco, no nosso lugar? Por que que a gente não tem anunciado o Evangelho de forma corajosa? Por quê? E através desse texto eu queria trazer para você 3 motivos que têm impedido eu, você, a nossa igreja, de anunciarmos o Evangelho de forma corajosa. Porque nós precisamos anunciar o Evangelho. Porque, irmãos, se nós estamos experimentando um mover de Deus aqui nesse lugar, pela palavra, se nós estamos experimentando um mover de Deus aqui nesse lugar, pela oração, se o Espírito Santo de Deus tem vivificado o nosso coração, se o Espírito Santo de Deus tem trazido um novo fôlego, uma nova vida para nós, a gente precisa compartilhar esse Evangelho. A gente precisa olhar lá fora e ver pessoas que estão aí a 100, 200 por hora em direção ao inferno, ou talvez já vivendo uma vida de inferno, porque não conhece a mensagem do Evangelho. Gente que está perto da gente, gente que vê a gente todo dia, gente que a gente conhece e cumprimenta, gente que a gente fala oi, mas nós não temos ousadia para proclamar esse Evangelho, para compartilhar esse Evangelho. E esse é um sinal do avivamento, quando nós compartilhamos o Evangelho. Então eu queria olhar com você mais uma vez aí no versículo 23, que diz assim: quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Primeira verdade que incomoda o meu coração e que mostra que nós não temos tido ousadia para compartilhar o Evangelho, é porque a gente está distraído demais com a gente mesmo. A gente está distraído demais com um monte de coisa na vida da gente. A gente está distraído demais com internet, com o Facebook, com o dinheiro, com a política, com o futebol, com o trabalho. A gente está distraído demais com um monte de coisas e a gente perdeu esse foco de que Deus tem nos levantado como igreja e que nós precisamos proclamar o Evangelho. A gente está distraído demais, e aí a gente perdeu essa ideia, essa visão de que a gente precisa se preocupar um pouquinho mais com pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Deus. A gente precisava se preocupar um pouquinho mais com gente que está precisando receber libertação, gente igual esse povo aqui da Pedro II, gente igual o Alexer, gente que está precisando da mensagem. E se ele não tivesse ouvido essa palavra, onde ele estaria hoje agora? Só que a gente está bem distraído, né? A vida está passando e a gente tem um monte de preocupações, coisas para fazer, projetos, planos, sonhos, e a gente fica distraído com isso. Eu gosto de olhar para esse texto que nós lemos aqui do 23, e eu fico imaginando, Pedro e João, eles passaram um aperto aí no início do capítulo 4,
A galera chamou eles lá no Sinédrio, começaram a fazer algumas perguntas, começaram a dar uma pressão assim nos dois. Por que vocês estão falando desse tal de Jesus aí? Por que vocês estão proclamando esse Jesus que ressuscitou? Que história é essa? Que negócio é esse? E aí eu fico pensando, se eu fosse Pedro e João, saindo do Sinédrio, ô João, cara, o negócio está ficando feio aqui, rapaz. Vamos fazer o seguinte, vamos lá fazer o passaporte, vamos mudar para um lugar mais tranquilo, que aqui a coisa está feia. A gente precisa cuidar dos nossos filhos, né? Aquele dinheirinho que você está juntando para comprar aquele apartamento, esse pessoal aí pode tomar aquela grana, então vamos resolver umas coisas aqui, vamos para outro lugar, vamos cuidar da nossa vida, porque a coisa está difícil aqui. Eu fico imaginando se eles tivessem tido esse papo de, olha, eu cansei, não dá mais, o negócio está difícil, está apertando, eu vou dar uma trégua, vamos tirar um ano sabático aqui, eu e você, a gente muda assim para umas ilhas aí que tem por aí, e a gente fica lá, espera a poeira baixar, aí depois que a gente tiver, né, arrumada a vida, depois que a gente aposentar, depois que as coisas estiverem caminhando, depois que estiver tudo certinho, aí a gente volta e vê se a gente volta a falar desse Jesus para as pessoas. Mas graças a Deus não foi isso que eles fizeram. Graças a Deus essa não foi a atitude desses dois homens. Porque, irmãos, vamos ser sinceros, né? Quando a coisa aperta, quando o negócio complica, eu preciso abrir mão disso. É um sinal de Deus, que essa não é a porta. É um sinal de Deus que eu preciso sair aqui pela tangente. É um sinal de Deus que eu estou precisando cuidar mais da minha casa, da minha família, das minhas coisas, do meu trabalho. Será? Eu fico lembrando do povo lá no deserto. O povo sai ali do Egito, Deus abre o Mar Vermelho, o primeiro lugarzinho que eles chegam depois, já começam a reclamar. Ô Moisés, está faltando água, cara, cadê a água? Não tem H2O, não tem Gatorade, acabou tudo, arruma aí, tá difícil. Você tira a gente lá do Egito para a gente ficar passando aperto aqui no deserto, não dá não. Aí Moisés vai, pega uma árvorezinha lá, molha lá aquela água lá com a árvore, a água fica boa, aí o povo toma aquela água, anda mais um pouquinho. Ô Moisés, está faltando carne, cara, aquela picanha, você sabe que a gente come churrasco, né? Aquela costela no bafo, com aquele molho assim por cima e tal, molho barbecue, está faltando, não dá, desse jeito assim, nós vamos voltar lá para o Egito, não tem como. Aí vem umas cordonizes e tal, resolve o problema da turma ali, né? Eles comem ali um frango a passarinho durante um tempo, e aí vai mais para frente de novo. Moisés, outra vez, a gente já cansou de falar com você, faltando água de novo, cara. Não pode ser, não é possível, nós vamos fazer um impeachment contra você, Moisés. Está faltando água. Toda vez, lugar que a gente vai, não tem água. Então nós vamos juntar aqui, nós vamos fazer uma votação, nós vamos tirar esse Moisés aí, porque não está dando certo esse cara. Irmãos, vira e mexe, a gente está vivendo a vida assim. A gente vai pedindo para Deus, Deus, cadê isso? Deus, cadê aquilo? Deus, está faltando isso, Deus, está faltando aquilo. Deus, resolve essas coisas aqui. Deus, não tem como, eu já cansei de pedir para o Senhor, eu não quero mais, né, esse empreguinho miserável que o Senhor me deu. E a gente começa a ficar distraído demais com a vida. E a gente começa a achar que a vida é só isso aqui mesmo. Então vamos fazer o melhor possível para que a gente tenha uma ótima vida aqui. Se der tempo, se for possível, se alguém chegar e perguntar alguma coisa de Deus para nós, aí a gente fala. Agora, se ninguém perguntar, não tem problema, né? Vai ver, Deus não mandou ninguém perguntar, né? Então a gente fica aqui quietinho no nosso canto. Sabe qual que é o grande risco que eu acho que a gente tem?
o maior perigo é a gente ficar clamando e pedindo a Deus, falta isso, falta isso, falta isso, e Deus responder a gente. Mas você pode falar assim, mas como assim maior perigo, pastor? É porque eu fico pensando assim, às vezes Deus responde a gente essas orações, para ver se a gente quieta o facho um pouco. Às vezes Deus fala assim, é isso que você está querendo mesmo? Então vai, aproveita isso aí. Eu tinha outra coisa para você, eu tinha uma outra oportunidade para você, eu tinha uma outra experiência para você, mas você está querendo é água, é comida, é carne, é pão, é isso que você está buscando? Então seja feliz com isso aí. E a gente perder a oportunidade de recebermos aquilo que Deus gostaria de nos dar, e a gente poder proclamar esse evangelho com ousadia, e a gente poder ser um instrumento nas mãos de Deus para mudar a realidade desse povo que está ali na Pedro II. E a gente ser um instrumento nas mãos de Deus para impactar gente aqui do nosso bairro, que tem aqui perto de nós, que vive aí numa realidade de mundo que às vezes a gente tem até medo de chegar perto, mas que estão aqui, pertinho da gente. Só que a gente está ocupado demais, a gente está distraído demais, a gente está confortável demais, e aí Deus dá aquilo que a gente pede, e a gente perde a oportunidade de vermos o poder e a graça e a misericórdia de Deus sendo derramada na vida das pessoas, através de nós, eu e você. Mas tem mais, versículo 29, diz assim: agora, Senhor, considera as ameaças deles. Olha o que esses caras estão dizendo. Considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. A segunda verdade que impede a gente de sermos um instrumento de Deus, um instrumento de avivamento nessa cidade, de proclamação do Evangelho de Deus, é que a gente não entendeu ainda o chamado que Deus nos deu. A gente não entendeu. Nós não entendemos ainda o que nós estamos fazendo aqui nessa terra. Você ainda não entendeu o que você está fazendo lá naquele trabalho que você está. Você ainda não entendeu por que você está aí nessa família que você está. Você ainda não entendeu. Ontem à noite a gente estava aqui com os adolescentes e a gente ouviu um vídeo de um pastor e ele contou a seguinte história. Ele foi fazer um bate-papo com alguns adolescentes lá em Santos, e ele estava lá, né, óbvio, né, lá em Santos, vão falar do Pelé e tal, e aí ele começou a conversa falando assim, vocês acham que a bola, aquela bola que o Pelé fez o gol 1000, essa que está aí na tela aí, ela é uma bola feliz? Ele queria falar alguma coisa nessa área assim da felicidade, e aí um menino de 10 anos virou para ele e falou assim, não é não. Ué, como assim não é, rapaz? Você não está entendendo, eu vou falar de novo. Sabe aquela bola que o Pelé fez o gol 1000, aí ele assinou, fez um autógrafo, aí ela está lá no museu, todo mundo vai lá, tira foto, todo mundo vai lá e vê, essa é a bola do gol 1000 do Pelé.
todo mundo, nó, que legal, a bola do gol mil do Pelé. Você não acha que essa bola é uma bola feliz? Aí o menino de 10 anos de novo, não é não. Aí ele resolveu perguntar, né? Mas por que você está falando que essa bola não é feliz? É porque ela foi parar lá no museu, ela deixou de fazer o que ela gostava de fazer e está lá, coitada, sentada lá num lugar, empoeirando, e ninguém chuta ela para fazer mais gol nenhum. Tem um monte de gente aqui igual a bola do Pelé. Lá no museu, paradinha, não faz mais gol nenhum. Ah, não, pastor, eu sou uma bola, mas é porque eu não queria ser bola, eu queria ser peso de porta. Aí você pega uma bola assim, enche de areia, bota assim para ser peso de porta, né, para a porta não ficar batendo com vento e tal. Meu irmão, você não foi feito para ser peso de porta. Se você é uma bola, você foi feito para estar lá no campo, fazendo gol, sendo jogada, sendo rolada. Ah, pastor, mas sabe o que é? É que deu umas coisas erradas na minha vida, e aí eu resolvi virar peso de papel. Cara, você não foi criado para ser peso de papel, você foi criado para estar lá no campo, fazendo a festa, o espetáculo lá dos jogadores e tudo mais. Mas nós não entendemos o chamado que Deus nos deu. E aí, quando a gente não entende o chamado que Deus tem para nós, quando começa a acontecer um monte de coisa assim em volta da gente, a gente já começa a ficar assustado. Ai, Deus, que negócio é esse? Ih, Deus, será que é isso mesmo? Ah, Deus, esse negócio está complicado, a coisa está ruim. E olha o que esses homens fazem. Eles começam a orar e eles falam assim para Deus: Deus, considera a ameaça desses homens aí fora. Às vezes a gente toma isso como um sinal de Deus, né? Oh Deus, olha o tanto de ameaça que tem, olha o tanto de problema que tem, então, vamos fugir disso, vamos sair para lá. Não é para isso que Deus está chamando, não é para esse lugar que Ele quer nos levar, não, Ele está fechando a porta, não é aqui que eu tenho que entrar. Mas esses homens falam: olha, Deus, considera tudo que está em volta de mim, todos esses problemas, tudo que está rolando aqui ao meu redor, e faz o seguinte: capacita o teu servo. Quando a gente não entende o que nós estamos fazendo aqui, a gente começa a olhar para as coisas que estão acontecendo, a gente começa a considerar as coisas que estão acontecendo, e aí a gente começa assim: Brasil está ruim, né, gente? Eu acho que eu vou dar uma olhada lá no meu passaporte, vou começar a procurar uma oportunidade fora, vou começar a ver, né, se tem outro lugar aí para eu trabalhar, né? Então, vamos sair fora daqui, porque, né, eu preciso cuidar de mim, né? Meu irmão, Deus chamou você para uma obra. E, independente daquilo que está ao seu redor, independente das ameaças que existem em volta de você, das dificuldades, dos problemas, peça a Deus para você permanecer firme no chamado que Ele tem para você. E Ele tem chamado a gente para proclamar esse Evangelho. Mas eu não acredito que Jesus ia falar assim: vocês têm que ir aqui em Jerusalém, até os confins da terra, vou enviar vocês, o Espírito Santo vai vir, e isso ia ser uma opção. Ah, não, se eu virar pastor, se eu virar missionário, se eu,
tiver alguma coisa assim relacionada à igreja, aí eu vou cumprir esse negócio aí do grande chamado. Espera aí. Deus já te chamou. O dia que você teve um encontro com Ele, Ele já te chamou. O dia que você abriu o seu coração e entendeu, Ele já te chamou. A gente, às vezes, perde esse entendimento do chamado, que Deus nos convocou para fazer essa boa obra, da proclamação do Evangelho. Mas vamos para frente. Versículo 31, diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Um outro problema que a gente tem é que a gente confunde o que é ser cheio do Espírito Santo. A gente acha que cheio do Espírito Santo é que vai acontecer assim um monte de coisa, e o pessoal vai esbarrar no outro assim, vai sair faísca, e vai rolar aquele vento impetuoso assim, e o povo vai que vai. Calma lá. Creio que Deus age de várias formas. O Espírito Santo de Deus se move na forma como Ele quiser. Mas tem gente que fica louco com essa coisa do mover do Espírito Santo e que eu quero que Deus faça, e milagres, e sinais, e maravilhas. Amém. Precisamos clamar isso, e Ele faz mesmo. Mas aí a pessoa fica tão assim, engajada nesse negócio, desse movimento todo e tudo mais. Só que dá uma viradinha na sua Bíblia aí. Lê comigo o verso 32, 33 e 34. Isso aqui é o resultado do mover do Espírito Santo na vida daquelas pessoas. E diz assim: da multidão dos que creram, uma era a mente, e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Mover do Espírito Santo de Deus nessa igreja. Eu tenho um medo danado, irmãos. Eu conheço uma pessoa, gosto muito dela, tenho orado muito por essa pessoa, mas é aquela conversa assim, toda vez que a gente se encontra, ele já vem com os trejeitos, nada contra os trejeitos dele, e o papo é sempre esse: é um milagre, é um poder assim sobrenatural, amém. A palavra diz que a gente deveria falar entre os irmãos em salmos, não é isso? E hinos e conversas espirituais, Mas quando eu olho para a vida desse irmão, é difícil. O engajamento, o desprendimento, a solidariedade,
o amor com o próximo, a forma de dar as coisas aos outros, a unidade que pode ser gerada em alguns gestos, isso aí está fora de moda. O negócio é sair poder assim, faísca para tudo quanto é lado. Vai chamar um povo aí, irmãos, nós vamos fazer um culto de poder e milagres, distribuindo aqui uma sopa ali, naquele lugar ali e tal. Não, pastor, isso aí não é poder e milagres. Ué, não é não? Por que que não é? Ué, o cara que está com fome lá vai ser poder e milagre, com certeza. E a gente começa a classificar umas coisas assim, né? Isso é o Espírito Santo, isso não é, e tal. E do desprendimento, por exemplo? Há 2 anos atrás, na Copa do Mundo, um pouquinho antes, nós recebemos aqui no Brasil uma visita de um grupo de canadenses. E esses irmãos lá, um pouquinho antes, assim, em 2013, eles fizeram um contato com a gente e eles fizeram uma proposta assim: olha, a gente quer aproveitar o advento aí da Copa do Mundo e a gente gostaria de fazer um investimento assim no Brasil. Deus está movendo o nosso coração e a gente gostaria muito mesmo de fazer um investimento. Pois não. E o que vocês estão pensando aí? Não, a gente está conversando aqui com algumas igrejas e a gente quer levar aí um material, os evangelhos de João, para ser distribuídos aí. Ok. A gente está pensando aqui qual o número que nós vamos levantar e depois a gente entra em contato. Ok. Algum tempo depois eles ligam e falam assim: olha, a gente conseguiu aqui uma grana para poder imprimir 500 mil evangelhos de João, e nós vamos doar isso tudo aí para a igreja do Brasil, e vocês não precisam colocar nem um centavo, e vocês vão distribuir isso aí, e a gente está convocando uma equipe aqui de pessoas, não era pastores não, irmãos, gente comum, assim como cada um de nós aqui, gente que tem emprego, gente que tem, né, suas dificuldades, suas lutas, e a gente já conseguiu mais ou menos umas 30 pessoas que vão viajar para o Brasil, pagando tudo do bolso deles, para participar desse evangelismo aí no Brasil. Falei: olha, maravilha, graças a Deus, bênção do Senhor. E aí a gente começou a preparar as coisas, e aí daí a pouquinho o irmão manda outro e-mail e fala assim: aqui, a gente ficou incomodado na última conversa que a gente teve, e a gente achou 500 mil evangelhos de João pouco. A gente resolveu desafiar a igreja e nós vamos fazer um esforço aqui, nós vamos levar 1 milhão de evangelhos de João para o Brasil. Irmãos, eles investiram quase 2,5 milhões de reais. Uma perguntinha para você aqui: você acha que isso é sobra? Ah, aquele povo lá tem dinheiro, pastor. Isso aí é fichinha. Você acha que isso é... Ah, vou ver aqui. Ah, esse mês... Ah, sobrou um pouquinho aqui, eu vou dar lá para o pessoal levar lá para o Brasil. Você acha que isso foi sobra? Isso foi o mover do Espírito Santo de Deus no coração daqueles homens, que gerou um desprendimento, que gerou um coração assim tão aberto na presença de Deus, que eles botaram muito dinheiro nisso. E aí 1 ano atrás eles mandaram outro e-mail, falaram assim: ó, nós vamos voltar. E eles estão vindo.
vão distribuir mais 150 mil evangelhos de João, mais 20 mil bíblias, mais 25 mil revistas, um material assim enorme. Estão vindo 33 pessoas de lá, pagando tudo do bolso. O que é estar cheio do Espírito Santo para você? É o momento que dá aqueles arrepios assim, é um momento em que parece que desce fogo do céu, e tem hora que desce mesmo. Ou é um coração que está diante de Deus, e que aquilo que fala condiz com aquilo que ele vive, que aquilo que ele experimenta condiz com aquilo que ele faz, aquilo que a gente vê dele na igreja condiz com aquilo que ele tem em secreto com Deus lá no seu quarto. E aí nós vamos ser pessoas desprendidas, nós vamos ser pessoas dedicadas, nós vamos ter ousadia na evangelização, nós vamos ter um engajamento inigualável, porque nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Mas a gente às vezes confunde. A gente fica distraído demais com a gente mesmo. A gente não entende o que nós estamos fazendo aqui nesse mundo. A gente acha que nós estamos aqui para aproveitar tudo que está aí disponível. E a gente vive confundindo o mover do Espírito Santo no meio da igreja. E a gente não entende. Irmãos, se a palavra de Deus tem aquecido o nosso coração diante dele, se quando a gente coloca os nossos joelhos no chão e falamos com o nosso Pai, se isso tem aquecido o nosso coração diante de Deus, se nós temos experimentado um mover, um avivamento, uma vivificação na nossa alma, no nosso coração, a gente tem um desprendimento, a gente tem uma ousadia para proclamar esse Evangelho. É impossível a gente falar de mover de Deus, é impossível a gente falar de um avivamento do Senhor, é impossível a gente falar de Deus fazendo sinais e maravilhas, se não houver disposição e engajamento na evangelização. Porque quando a gente é alcançado, irmãos, e a gente começa a experimentar esse mover de Deus em nós, o que a gente quer é que o outro também experimente esse mover de Deus na vida dele. E aí, independente das circunstâncias, independente do que existe ao nosso redor, mesmo que a gente tenha orações legítimas diante de Deus, nós vamos clamar ao Senhor ousadia para levarmos esse Evangelho. Isso não é fácil, irmãos. Confesso para você que o tempo vai passando e a gente às vezes fica procurando mesmo distrações. Confesso para você que tem hora que a gente quer fazer uma coisa que a gente não é chamado para fazer. Você não foi chamado para ganhar dinheiro, você não foi chamado para viver uma vida boa, você não foi chamado para experimentar um cargo público, você não foi chamado para essas coisas. Isso aí é consequência da vida. Confesso para você que
Às vezes a gente quer estar cheio do Espírito Santo de Deus, mas a gente olha para algumas situações e fala: Deus, será que é isso aí mesmo, mover do teu Espírito? Eu queria desafiar você nessa noite. Tem muita gente pertinho da gente. Tem gente aqui do ladinho da igreja. Tem gente aqui atrás da igreja. Precisando dessa mensagem de esperança. Precisando dessa mensagem de vida. Precisando desse evangelho que transforma. Só que a gente é egoísta demais. E a gente prefere pedir para Deus bênçãos, sinais, maravilhas, do que ousadia para falar desse evangelho. Feche os seus olhos aí. Eu queria orar com você. Apesar de todas as situações, será que a gente pode fazer essa oração